para os protestantes, o Papa ou os papas são todos anticristos. Não, parei, fala de novo. Exato. Eles dizem que o Papa, ou os papas que passaram todos, são a besta do Apocalipse. Tem muitas pessoas que têm medo quando fala sobre anticristo, mas hoje a gente vai fazer uma conversa bem tranquila e os medos vão ser desfeitos, com certeza. Certeza absoluta. Ótimo por isso, porque a gente digita anticristo no Google, a gente fica até com medo, né? Porque começa com o selo do Apocalipse e a gente começa a sentir muito temor. E aí a gente dá assim, as imagens do Google já começa a mostrar até gente que está convivendo entre nós, né, que está aí nas grandes mídias. Você fala, meu Deus, será que o fim do mundo está próximo? E eu começo trazendo um primeiro ponto aí para a gente debulhar o milho hoje. Existe razão, aliás, qual seria a razão para as pessoas sentirem assim, tanto medo dessa expressão? Existe tanta divulgação hoje na internet que reforça essa sensação de que algo muito ruim está por acontecer. É interessante, Carol, que essa ideia é uma coisa muito antiga, né? Se nós olharmos ali para as cartas de Paulo, a gente vê ali a carta aos Tessalonicenses. Paulo ele vem trazendo essa ideia, né? Ele reforça muito isso. Ele até diz assim, existem muitos anticristos no meio de vós. Então, é interessante isso. Por quê? Esse anticristo, né? Ele faz tudo o que o Cristo não quer. Ele é anti, né? É antítese. Ele é do contra. É o contrário. Lá no comecinho, já existiam vários cristianismos. Paulo já dizia também isso nas suas cartas. Vocês que estão aí pesquisando, dá lá o Google. Eu não vou ficar dando capítulo, versículo e texto. O povo tem que pesquisar, né? E agora tem o Google para facilitar, exato. né? Então você coloca assim, Paulo falou que existiam vários anticristos, coloca lá, o Google mostra. Paulo disse que existiam vários cristianismos, dá um Google e aparece lá a carta e tudo mais. Paulo ele acreditava que Jesus voltaria, nas cartas das duas aos Tessalonicenses, Paulo acreditava que Jesus voltaria de imediato. E Paulo, ele já fez algo, se nós pegarmos os evangelhos como base, Paulo fez algo que não era para fazer. Porque tem um texto no evangelho que Jesus diz, eu vou para o Pai. Né? E se disserem para vocês, olha, Jesus estava ali, Jesus estava aqui, olha, eu falei com Jesus, como a gente escuta muito hoje em dia, né? Vou ser boca de Deus para você. Está lá na Bíblia. Não acredite. Porque assim como o raio sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Como ladrão. Todo mundo vai ser pego de surpresa. E Paulo, ele fez exatamente isso. Ele disse que estava lá no caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, e eis que Jesus apareceu para ele. Atos dos Apóstolos tem 3 narrativas distorcidas de Paulo, né, diferentes, de como Paulo viu Jesus. Ora os soldados escutaram, ora eles não viram, ora Paulo ficou cego, ora não, ora ele só ouvia, enfim, tem 3 narrativas diferentes lá no livro de Atos dos Apóstolos, de como foi esse momento com Paulo. Imagina se fosse a Polícia Federal perguntando para ele, sabe, como foi que você viu Jesus? Me explica direito. E ele fala uma coisa, peraí que o outro soldado vai vir perguntar de novo. Aí você conta outra história, peraí que eu vou mandar um terceiro soldado perguntar. E aí ele fala outra história, já estava enquadrado já, né? Sim. Mas na Bíblia tudo serve, tudo fica, né? Então, Paulo ele já faz essa narrativa desse anticristo ou desses anticristos, que são pessoas que fazem exatamente aquilo que Jesus pediu para não fazer, sabe? Jesus ele falava que ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu falo, não, isso aqui ele falou mesmo. Eu pego os evangelhos e falo, não, isso aqui Jesus falou. Isso aqui Jesus não falou, sabe? Ele fala que a minha alegria esteja em vós e que a vossa alegria seja plena. Sabe essa plenitude de abundância, né? Você falando do BDM digital, o BDM digital é exatamente isso, né? É abundância, é nivelamento lá em cima para todo mundo, é igualdade. Sim. É acesso, acessibilidade, sabe, fartura. E a palavra evangelho, ele está ligado a uma palavra muito maravilhosa, que é boa notícia. A boa nova, né? É a boa nova. E o contrário da boa notícia é a má notícia. E a gente olha assim para essa sociedade como está, né?
a forma que ela está estruturada, cheias de más notícias, né? É o que mais vende na internet, é o que mais vende nas mídias sociais, no geral. O que faz dinheiro, né? São as más notícias. E isso é o anticristo. Você acha que então não tem essa coisa de ser uma pessoa, por exemplo? Que eu acho que é um primeiro paradigma que a gente tem, né? Uma pessoa que vai vir na Terra e que vai contestar os princípios do cristianismo, vai trazer a abertura do selo do Apocalipse. Então, esse é um primeiro ponto assim, para a gente refletir hoje, Cássio? Eu acredito que sim. Por quê? Se nós pensarmos, assim como você há pouco falou, né? A gente dá lá um Google e coloca anticristo, aparece vários personagens, várias pessoas. Midiáticas hoje. Exatamente. Mas sempre foi assim. Sempre foi. Para os evangélicos, para os protestantes, o Papa ou os papas são todos anticristos. Não, parei, fala de novo. Exato. Eles dizem que o Papa, ou os papas que passaram todos, são a besta do Apocalipse. É interessante isso. E se você olha para a Igreja Católica, eles estão falando de Jesus. Eles estão pregando o Evangelho, ou pelo menos aquele Evangelho colocado por Constantino. Uhum. Mas é o mesmo Evangelho que os protestantes e os evangélicos têm. Mas se a gente olhar bem, esse Messias, quando a gente fala de Cristo, é a palavra grega. Porque lá no originário do hebraico é o Messias, ou Machia. É o Messias. A palavra Messias quer dizer ungido, que no grego é o Cristo. Quer dizer ungido. Era um costume que se tinha quando eles iam sagrar o rei, eles pegavam um óleo e ungia, passava o óleo no rei. E aquele rei, ele era consagrado. Ele estava junto com o sagrado. Uhum. Era uma prova que ele estava ali com Deus, né? E isso foi um costume lá, desde quando Saul, Davi, Salomão, todos eles foram ungidos. Todos eles. Então, quando a gente fala do Messias, né, o Machia, e o Cristo, então tem horas que vocês vão ver eu falando Messias e tem horas que vocês vão ver eu falando Cristo, é a mesma coisa. Eu estou dizendo isso porque algumas pessoas não sabem e elas ficam um pouco perdidas com essa questão, né, de Messias e do Cristo. Então, essa construção de um Messias, de um Salvador, de um líder político que faria a justiça reinar na terra, a igualdade, está falando, primeiramente, a gente tem que pensar nisso, de um povo judeu. Uhum. De um povo que estava ali estruturado na região ali do Levante. Esse povo que chegou numa terra chamada Terra Prometida, e que aquela terra era dos cananeus, e que Deus promete a Abraão. Né? Abraão, quando ele sai lá de Ur, da Caldeia, lá para aquele lado do Iraque, ele sai de lá com uma promessa de uma terra que seria farta de leite, farta de mel. E ele sai andando com tudo que ele tinha. E ele chega em Canaã. Canaã já estava ali com os cananeus. E já tinha até um sacerdote do Deus Altíssimo. É interessante que na Bíblia, quando fala que Abraão escutou Deus, não tem o nome de Deus. Não tem o nome. Quando Abraão chega à Terra Prometida, Melquisedeque, que já era sacerdote e rei de Salem, ele vem receber Abraão. E ele abençoa. Então, se ele abençoa, ele é o portador da bênção. E Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, do El Elyon. É o El, o Deus dos cananeus. Marquem isso, gente, esse nome, El. Porque a questão é de onde que veio Javé. Da onde veio esse Javé? Então, Abraão adorou a esse Deus. Ele estava ali junto com Melquisedeque. Abraão gera Isaac. Ele se estabelece naquela terra. A Bíblia não diz que ele comprou nada.
Existem várias narrativas que falam isso. Que Abraão, quando ele chega e entrega o dízimo para Melquisedeque, ele está comprando uma parte da terra, uma boa parte daquela terra, mas não tem essa narrativa na Bíblia. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, e é interessante pensar que essa narrativa da Torá, ou chamado também de Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, essa narrativa acontece, ela começa a ser construída depois de 584 antes de Cristo. Quando eles foram libertos pelo rei Sírio da Pérsia do cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor, ele chega lá e destrói o templo e leva cativa a elite. É nesse momento que muitos salmos, chamados de salmos imprecatórios, eles são escritos. E se vocês lerem, escrevam isso no Google, salmos de imprecação, salmos imprecatórios. Quer dizer maldição mesmo. São salmos que desejam profundamente que as filhas morram no ventre das mães, os descendentes dos babilônios, né? Tem um desejo nesse cântico, porque o salmo é uma oração cantada, é uma oração cantada com cítara, com harpa, com os tambores. E eles dizem assim, alguns salmos, que os seus filhos morram no ventre das suas esposas, que a sua geração acabe antes de ver a luz do sol. Esse é o desejo do fundo do meu coração. Então, isso é uma maldição muito forte. E é muito complicado a gente entender que é uma inspiração divina. Pois é, bem religioso isso. Exato, porque assim, a Bíblia, segundo muitos estudiosos, né, ela é infalível, ela é inerrante e ela é inspirada.